Hoje nós estamos avaliando a questão da balança comercial brasileira, aproveitando aí, né, que o presidente foi a Israel, foi aos Estados Unidos, está dizendo que vai também ao Oriente Médio no segundo semestre, vai ao Japão. O presidente está viajando, né? Falaram um do outro, mas ele também gosta de uma viagemzinha, professor. É verdade, mas eu acho que é uma questão necessária também, né? O Lula também foi bastante criticado pela questão das viagens que ele fazia, Fernando Henrique foi muito criticado pelas viagens, mas eu acho que Aliás, o Bolsonaro foi lá plantar também uma oliveira onde o Lula plantou e disse: a minha vai ficar mais alta que a dele. Olha só, hein? Essas são as questões, né? Acho que a gente tem pautas mais importantes para serem discutidas do que o verdade? tamanho da oliveira, né? Mas é uma situação na qual a economia demanda isso, né? E uma economia potencial como a do Brasil demanda que seja feita algumas articulações e, eventualmente, aproximação com o que não se tinha antes e estreitamento daqueles que já existem, né? Uhum. E o que o senhor está achando disso tudo aí? Vai trazer realmente proveito para aqueles que estão em casa ansiosos em saber sobre a empregabilidade? Olha, o objetivo final é esse, mas só que a gente tem que avaliar também que nós tivemos um problema, por exemplo, com o nosso principal parceiro nacional, que foi a China. Nós estamos perdendo 10 bilhões de dólares da comercialização que fazíamos para a China para os Estados Unidos, né? Enquanto nós fechamos por questões alegando viés ideológico da relação com a China, agora a China vai comprar soja americana. E nós vamos perder isso muito fortemente, isso daí. Então, nós temos que discutir o que essas parcerias estão sendo feitas, quais são os impactos, né? Que nem a situação da liberação dos vistos, por exemplo, sem contrapartida nenhuma, é uma questão que a gente fica pensando, somente o turismo ou tem outras situações que a gente precisa desenvolver nesse ponto? Obviamente, o objetivo é fazer com que essas relações, essas viagens, frutifiquem em benefícios econômicos para o país e resultem em empregabilidade. E, de preferência, uma empregabilidade com qualidade e maior renda. E discutir se acaso for otimizado o setor de serviços, que seja otimizado um serviço com valor agregado, que atenda principalmente ao braço da indústria e que, nesse ponto, aumente a renda média do trabalhador para que haja uma situação de consumo e esse consumo ele venha multiplicar e seja cada vez mais uma demanda que enriqueça o ciclo econômico. O importante nisso tudo, né, é que em economia, penso eu, há sempre uma reação em cadeia, né? O senhor falou dessa situação da soja, tendo em vista a China com os Estados Unidos e tudo mais. O Brasil parece que ensaia comprar trigo dos Estados Unidos e isso reflete na Argentina. Como é que fica o Mercosul, professor? O Mercosul é um parceiro potencial, a gente não pode ignorar. Nesse saldo desse primeiro trimestre, só para a gente poder ter uma ideia, o Mercosul e a América do Sul, né, que são distintos, eles ficaram, respectivamente, ali com aproximadamente 25% das nossas exportações. Né? Veio primeiro a América do Norte, depois o mercado comum europeu com a Europa e o Mercosul com a América do Sul. Então, nós temos que prestar atenção nesses parceiros que são fundamentais. Se deixarmos de comprar o trigo, por exemplo, da Argentina, eles têm total direito de chegar e discutir a importação dos nossos produtos industrializados, da linha branca e da linha marrom. Do automóvel, por exemplo. Do automóvel, principalmente, também é bastante potencial. Então, a partir do momento que a gente perde ou rompe com um determinado laço, a gente tem que estar ciente que isso aí vai ter impacto em toda uma cadeia produtiva. Então, gerir os interesses, digamos assim, e os acordos internacionais são fundamentais, não esquecendo os parceiros já existentes, até porque nós temos aí a Rota 2030, né, que é uma parceria do Mercosul com a União Europeia, que tem como foco a indústria automobilística até o ano de 2030. Então, se nós começarmos a desgastar as relações, nós podemos ter um problema muito sério e que vai afetar diretamente a indústria automobilística, que no Brasil é fundamental para a geração de empregos na cadeia produtiva. Eu ia exatamente tocar nesse aspecto, né? Que o Mercosul é a porta de entrada para o Brasil na Europa também, em decorrência dessa rota 2030. Exatamente. Lembro que logo após as eleições, né, do resultado da vitória do presidente Bolsonaro, o ministro Guedes ele deu uma entrevista que foi um pouco ríspido, né? Um pouco não, consideravelmente ríspido, na resposta para uma jornalista argentina. E isso aí causou uma certa situação de mal-estar. Então,
se faz necessário reconstruir essa questão toda. A Argentina está vivendo uma crise absurda, mais de 40% de inflação, 40% de taxa de juros, a inflação está crescente, tem um alto índice de desemprego, então eles veem o Brasil como um principal parceiro. E também é interessante que a economia regional ela fique fortalecida justamente para poder fazer frente a acordos de blocos internacionais. Então nós temos uma relação na qual é fundamental olhar para os parceiros mais próximos, também com foco para poder fazer a mobilidade de transação de valores, de produtos e serviços com parceiros mais distantes. E trazendo a conversa de novo para o nosso Vale, o que fez com que o Vale do Paraíba tivesse uma queda forte nas exportações agora em março? Isso aí deve-se muito ao processo também, né? Tem uma situação na qual nós temos que, como nós tivemos recorde, né, em janeiro e fevereiro, relativamente natural que tivesse uma queda, mas principalmente na questão de valor agregado. Daí nós temos que discutir a indústria, como está a situação da nossa indústria regional e quais são as parcerias potenciais futuras que nós temos. Né? Nós temos uma indústria muito forte, principalmente no setor automobilístico e aeronáutico, então nós temos que verificar quais são as situações futuras. A relação Boeing-Embraer, né, que já foi praticamente consolidada, quais são os frutos que virão trazer, ou se nós teremos uma troca de transferência de tecnologia ou somente de manutenção do processo de produção. Né? Tocando na questão da Embraer com a Boeing, nós temos ainda um minutinho, queria a sua consideração a respeito dessa situação do Boeing, que teve aí esse drama aí, queda violenta, né, e tal. Isso trouxe algum tipo de impacto também para essa relação da Boeing com a Embraer? Olha, eu acredito que, pelo fato do acordo ser bastante recente e em relação aos desastres, tristes desastres que aconteceram, eu acho que o impacto ele não afeta diretamente a Embraer. Mas, com certeza, por fato de agora ser uma empresa quase que única, é uma situação na qual demanda atenção e, principalmente, aí no caso, verificar a expertise, a qualidade da Embraer para poder atender essa situação de melhoria, porque eles alegam uma situação de software, né, do Airbus, que eles trabalham, é o MX. É o Max, algum númerozinho lá que eu não me lembro agora, mas o que acontece é uma situação, né, de analisar o ambiente interno, porque são situações que demandam atenção, está lidando com vidas, então, nesse caso, eu acredito que a Embraer ela tem a competência para poder fazer o aprimoramento disso tudo com a tecnologia que é desenvolvida. Agradeço a presença do economista William Retamiro, avaliando conosco a balança comercial e aproveitando para dar uma canja no geral, né? Não só com relação ao Vale, ao Brasil, mas também em relação aos contextos internacionais que se abriram nesse leque de viagens do presidente da República. Obrigado, professor. Eu que agradeço, sempre à disposição.